Olá, olá! Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vinda a essa egrégora maravilhosa que está sendo formada aqui. Gratidão. Estamos ao vivo. Hoje vamos falar sobre um livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu vou passar a primeira parte da meditação. Vamos fazer um trabalho de desprogramação das nossas crenças limitantes, junto com essa meditação. Vamos aguardar um pouquinho, ver se chega alguém, senão eu vou deixar esse vídeo gravado aqui para você que queira assistir depois. Vamos lá. Ver se chega alguém ou não. Então vamos lá. Vamos começando o nosso papo. Acho que todos nós chegamos numa parte da vida da gente que começa a questionar os próprios hábitos, as próprias manias, onde começa a se ver de uma maneira diferente. E tudo isso que está acontecendo agora, né, da gente estar mais dentro de casa, mais sozinho, ou com um círculo de amizade menor, né, pessoal pelo menos. Boa noite. Seja bem-vinda. A gente ficando nesse círculo menor de pessoas, né, na vivência corporal, a gente tem um tempo para se ver melhor, para se questionar mais. Boa noite. E vamos trabalhar hoje, vamos conversar sobre como a gente pode observar e reconhecer quais são os nossos padrões de crença que limitam a nossa vida. Onde a gente fica patinando, né? Onde que a gente prende os nossos hábitos sem perceber, onde a gente fica no piloto automático, no nosso dia a dia. E quando a gente começa a reconhecer isso e a gente começa a se libertar disso, que é uma questão de aonde você faz uma intenção. Se você tem a intenção, você vai trabalhar naquilo. E você começa a criar mais alegria na sua vida, porque quando você começa a perceber e querer reconhecer esses padrões, você começa a perceber que a grande maioria deles não foi você que criou, né? Foi algo que foi imposto para você. E aí chega uma parte da vida, um momento da sua vida, boa noite, que você começa a perceber que algo está afligindo você, que tem sentimentos e pensamentos que são pesados para a sua vida. Então, o primeiro passo para a gente mudar alguma coisa é a vontade. É você ter vontade de mudar alguma coisa e depois é você começar a reconhecer o que é que está pegando ali, qual é a parte da sua vida que você gostaria de estar movimentando. Como eu perdi o vídeo da última live, eu vou passar aqui as perguntas de novo. Eu descobri o que aconteceu, né? Eu deixei uma música de fundo, e música de fundo não dá certo no Instagram, né? O algoritmo reconhece.
Mas tudo bem, né? Vivendo e aprendendo. Eu sou nova, eu aprendo. Então, quando a primeira coisa é a gente reconhecer aquilo que está. Olá! Seja bem-vindo! É a gente reconhecer o que é que está pegando ali, né? É você observar o que é o seu problema, né? Entre aspas, que nada é um problema, é uma possibilidade. Se apareceu aquilo e você tá, aquilo tá te pegando, é uma possibilidade de você fazer uma mudança para algo muito mais grandioso do que aquilo, né? Quando você sai disso e passa a ser o seu próprio observador, onde você começa a observar a sua vida, quando você tira aquele momento à noite para você recapitular tudo o que aconteceu, como você pensou, como você sentiu, e de repente, quanto mais você passa a ser o seu observador, com mais frequência você começa a perceber essas programações. E aí você consegue identificar em qual parte da sua vida que você captou aquilo e deixou que aquilo fizesse parte da sua vida. E ou até mesmo que isso começasse a comandar a sua vida. Quando se torna um padrão, às vezes a gente nem percebe. E quando você passa a ser o seu auto-observador, eu mesmo, quando eu comecei a fazer, boa noite, quando eu comecei a fazer todos esses, boa noite, quando eu comecei a fazer todo esse trabalho comigo, eu comecei a ter lembranças minhas, bem da minha tenra idade, de tempo de pré-escola, aquelas coisas que vocês falam, nossa, olha só onde eu peguei uma coisa assim tão forte, né, dentro de mim e que vai fazendo com que isso se torne um hábito. Então, começar a fazer as perguntas para o seu lobo frontal, né? Para a sua mente pensante, para a sua mente questionadora, que está aqui nessa parte. Você começar a se perguntar: que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de pessoa eu tenho sido para o mundo? Que tipo de pessoa eu sou? Né? Se você quiser anotar depois essas perguntas, que tipo de pessoa eu sou comigo, dentro de mim? Como é que eu sou comigo? Como é que eu ajo comigo? Eu sou gentil comigo? Eu me agrido o tempo inteiro? Eu faço um esforço para me apresentar de uma outra forma para o mundo? Tudo isso é onde você seja fiel com você quando você for responder. Isso você não precisa abrir para ninguém, é entre você e você. Que tipo de pessoa eu realmente sou por dentro? E existe algum sentimento dentro de mim que eu vivencio todos os dias ou na maioria dos dias, que fazem parte da minha vida sempre? Existe um sentimento que eu brigo com ele durante a minha vida, durante os meus dias? Qual é esse sentimento? Como você consegue reconhecer esse sentimento? Mais para frente a gente vai daí esmiuçar esses sentimentos, né? Como os meus amigos íntimos e os meus familiares me descrevem? Como eles me descreveriam se eu pedisse para eles me descreverem? Esse é um exercício bem, não digo difícil, mas é uma coisa que você tem que estar disposto a receber as respostas como algo que vai te ajudar, não algo que vai te agredir. Você não pode levar isso para o seu lado pessoal daí. É como se você estivesse fazendo mesmo um trabalho de autoanálise, como se você fosse escrever a sua autobiografia e, e saber depois o que você vai fazer com todas essas respostas que você vai receber, né? Isso só vai te ajudar. Por mais que a gente fique meio... Mas também vai ter um monte de resposta boa, né? Algo que vai te estimular para ir mais para frente. Há algo sobre mim que eu escondo das outras pessoas? Quando a gente esconde algo, é porque a gente valoriza muito aquilo, né?
Tem coisas que você não precisa abrir para as pessoas, mas é você observar o que eu estou escondendo das pessoas, o que está lá dentro. O Axis mesmo, quando eu trabalhava muito com Axis, e me ensinou muita coisa. Todas as mentiras que a gente conta para a gente mesmo e tudo aquilo que a gente deixa oculto na nossa vida e que a gente não quer mexer, aquilo parece que vai criando um volume muito grande dentro do espaço da nossa vida. E que nem precisava ocupar tanto espaço se você não desse tanta atenção para aquilo. Então, você olhar para aquilo, acolher aquilo que você observa e falar, ok, isso foi no passado, foi uma escolha que eu fiz lá atrás e hoje eu posso escolher diferente. E tirar essas agendas secretas que ficam ali remoendo na sua vida. Qual questão dentro de mim, qual parte da minha personalidade eu gostaria de mudar? O que? E quando a gente fala de personalidade, vem muito sobre aquilo que a gente recebeu. Todos os paradigmas que a gente recebeu na infância criaram a nossa personalidade. Então, quando você começa a se observar, você começa a ver que muitas coisas você escolhe mudar, porque aquilo não foi você que escolheu, aquilo foi quase que imposto para você, né? Certos condicionamentos. Então, está tudo bem, está na hora e tá tudo bem, sem culpa nenhuma, é você ser gentil com você e somente reconhecer o que não te agrada. Não é pensar no outro, é em si, que isso vai fazer com que você consiga a expansão que você deseja em todas as áreas, porque quando você deixa algo oculto ali, você não consegue expandir do jeito que você escolhe, porque aquilo está meio que te puxando sempre para trás. Então, é você olhar para aquilo, acolher e tá tudo bem, né? E qual questão da minha realidade eu gostaria de mudar? A questão financeira, a questão emocional, a questão sentimental. E qual é dentro de você que está pegando ali que você gostaria de mudar? E quando você pensa nisso, é a gente perceber quais são os pontos de vista que fazem com que a gente mantenha isso na vida da gente, né? E o que mais a gente percebe é uma coisa, quando você reconhece algo que você quer mudar, é você não entrar para aquele espaço de ansiedade. Por que eu criei isso? Não. Para que tudo isso está me ajudando agora? Para que tudo isso está aparecendo agora? Como? É você começar a fazer as perguntas para o universo. Quando você passa a fazer perguntas, principalmente as perguntas que faz o que mais está disponível para mim? O que está disponível? Que no nosso campo quântico, tudo está disponível. Basta que você queira ser o observador, passe a olhar para algo que você deseja criar na sua vida de diferente. Então comece a fazer as perguntas, o que mais está disponível para mim? Quais são as infinitas possibilidades que existem, que se eu olhasse para elas, que se eu me abrisse para essas possibilidades, eu poderia criar uma nova realidade. Aqui cabe as perguntas, né? Porque assim, tudo isso, essas perguntas que eu acabei de fazer aqui, que a gente se faz, ela acaba gerando aqui o quê? Emoções que nos afligem durante o nosso dia, durante a nossa vida. E essas emoções, os pensamentos geram as emoções, né? Que quando essas emoções são memorizadas pelo nosso corpo, o corpo acaba se tornando a nossa mente. Então acontece, quando você pensa muito numa coisa, que aquilo se torna significativo, você acaba sentindo aquilo, porque o sentimento é um pensamento sentido. Você sente aquilo. Quando você sente algo, você presta atenção naquilo. Quando você presta atenção naquilo, você pensa mais sobre aquilo. Quando você pensa mais, esse sentimento aumenta, percebe? Então vira esse ciclo vicioso dentro da gente. E o nosso corpo acaba ficando viciado naquilo. E aí o que acontece? Quando falam que o ego começa a tomar conta da sua vida, o seu subconsciente,
os seus paradigmas, as suas crenças começam a tomar conta da sua vida. E você se perde dentro daquilo. Então agora é a hora, né, da gente começar a se fazer essas perguntas simplesmente para ter uma consciência e falar, ok, eu quero trilhar um novo caminho, eu quero seguir uma nova, eu quero criar expansão na minha vida. E aí você vai se mantendo nesse caminho. E vai ter dia que a gente escorrega, que a gente não vai querer, que a mente é forte. Ela vai tentar manter a gente nesse espaço. Por quê? Porque ela fica no estado de sobrevivência. Ela só usa um determinado X de energia que ela está acostumada e o corpo fica acostumado com esse tanto. Quando você se dispõe a mudar essa realidade, a mente vai lutar contra. Ela não vai querer. O corpo também pode ser, porque ele está num vício, como todo outro vício, a gente tem que ser persistente para que ele acabe. E aí você começa a convidar o seu corpo. Aí está na hora da gente começar a conversar com as moléculas, conversar com esse corpo e falar para ele, corpo, agora eu tenho consciência de mim. Eu estou escolhendo outra coisa. Como seria a gente criar uma vida totalmente diferente, muito mais grandiosa? É você trazer o seu corpo para a sua vida como seu melhor amigo. Porque é a única pessoa que fica com você a vida toda, que te conhece, que está ali todo segundo, é você mesmo, é o seu corpo. Então, nesse sentido, é a hora que a gente começa a ter noção. Então, todos esses sentimentos que a gente vai gerando, eu vou trazer aqui algumas coisas, alguns deles para você observar. E qual dele você reconhece mais no seu dia? Nessa personalidade que você criou aí, que você tem. Qual desses sentimentos? Às vezes aparece mais de um, mas eu gostaria que você observasse um. A gente começa com um, porque sempre um sentimento, uma emoção, ela vem decorrente de... Elas são meio que um bolo, uma coisa da outra, né? Qual sentimento? Por exemplo, os sentimentos que levam a gente a ficar nesse estado de sobrevivência, né? Esses estados de emocionalmente aflitivo dentro da gente nesse dia, durante o dia a dia. Você sente insegurança? Perceba em você. Ódio? Julgamento? Você é uma pessoa julgadora? Você julga muitas pessoas? Você se julga muito? Eu acho que, no meu interessante ponto de vista, achar uma coisa, mas no meu interessante ponto de vista, não existe pessoa no mundo que não tenha julgamento. Mas isso é o que mais pega em você? Você se sente vítima? Você sente vitimização? Você é muito preocupado? Ou você sente muita culpa? E aí, verdade, essa culpa é sua, né? Mas assim, depressão, você se sente depressivo? O que é a depressão, senão a ignorância de como a nossa mente funciona, né? É um estado de ignorância do que a gente é. Ignorância não é no lado de xingamento, mas é ignorância de não saber algo. Quando você não consegue detectar o que está pegando em você ou reconhecer aonde é que aquilo não está sendo uma contribuição, você se sente no estado depressivo, porque você não tem controle. É justamente isso que a gente está trabalhando aqui. Vergonha, você sente vergonha? Ansiedade? Arrependimento? Sofrimento? Você é uma pessoa que está viciada no sofrimento? Frustração? Deixa eu dar um tempinho, né, para vocês se reconhecendo. Medo. Você sente medo? O que é esse medo, se não um estado mental? Hoje, a grande maioria das pessoas estão no estado de medo porque elas compram esse medo. Ganância. Você é ganancioso?
Ganancioso é quando você se coloca sempre em primeiro lugar, onde você pisa em cima do outro para conseguir algo na sua vida. Isso é ganância, não é outras coisas. É quando você quer o dinheiro acima de tudo só para você. Isso é ganância. Tristeza. Você é viciado em tristeza? Desgosto. Você é uma pessoa desgostosa, que nunca está feliz com a vida? Inveja. Você sente inveja? Raiva. Raiva. Ressentimento. Ressentimento é uma facção da raiva. Ressentimento, você sente ressentimento? Indignidade. Quando você vê as coisas na mídia, você é uma pessoa que fica indignada com aquilo. Eu era muito. Nossa, eu comprava aquilo para mim como uma realidade. Você fica indignada com a escolha do outro? Carência. Você é carente? Eu acredito que a gente tem um pouco de carência, todo mundo tem. Essa carência maior é da gente mesmo. Mas que ela não seja inferioridade. Você se sente inferior? Isso foi uma coisa que eu reconheci em mim, que eu ainda trabalho em mim, o estado de inferioridade, por conta de tudo que eu passei na minha infância, né? De todos os paradigmas que eu recebi, de tudo aquilo que eu vivenciei, eu me reconheci uma pessoa que sentia inferioridade, sim. Ingratidão. Esses são... Guarde um desses. Eu vou falar rapidinho de novo. Insegurança, ódio, julgamento, vitimização, preocupação, culpa, depressão, vergonha, ansiedade, arrependimento, sofrimento, frustração, medo, ganância, tristeza, desgosto, inveja, raiva, ressentimento, indignidade, carência, inferioridade, ingratidão. Hoje a gente vai fazer a meditação e nós vamos trabalhar um desses no final. Então eu quero que você pegue aquele que mais você gostaria hoje de estar trabalhando. É interessante que você trabalhe um de cada vez até você perceber que quando a gente começa a se desvencilhar de um desses, a gente percebe que os outros começam a diminuir também, porque um faz parte do outro, né? São as mesmas substâncias químicas que geram todos esses estados de sobrevivência, né? Então, quando a gente detecta um, trabalha aquele que é mais importante, né? Que mais é pesado para você, e trabalha esse, os outros também vão perdendo a força, porque eles deixam de alimentar um ao outro, né? Quando você desmemoriza um, os outros vão ficando mais leves. E você começa daí a dominar o seu corpo, a trazer o seu corpo de volta para o seu controle, porque você começa a ter consciência do seu subconsciente, você começa a detectar isso, você fala, ok, eu estou aqui presente comigo, com a minha vida. E aí você começa a trazer o seu corpo para você, ter o domínio sobre tudo. E quando você começa a ter o domínio sobre a sua mente, o seu corpo, a perceber a sua alma, o seu espírito, deixar que o seu coração se expanda, que o seu ser infinito fale daí, né? Porque a gente tem que ter uma coerência entre o cérebro e o coração, entre as mentes e o coração, para que esse coração possa expandir, para que o seu ser infinito, para que o eu sou, a voz divina que existe dentro de você, consiga ser ouvida por você, para que você, a hora que você faz isso, a sua vibração toda se eleva. E quando você eleva a sua vibração, você começa a chegar mais próximo de tudo aquilo que você deseja de melhor para a sua vida. Não é verdade?
Então, agora eu convido você a ficar no estado, numa posição confortável. Se for ficar sentadinho, você coloca as mãos sobre a coxa, relaxa bem os seus ombros, mantenha a sua cabeça bem alinhada com a sua coluna para ficar confortável. E agora vamos prestando atenção no nosso corpo. Inspire profundamente, prende esse ar um pouquinho e exale esse ar profundamente. Vai tirar todo o ar do seu corpo. Inspire em 6 tempos, segure esse ar por 3 tempos e exale esse ar por 6 tempos. Mais uma vez, vá percebendo o seu corpo, percebendo, relaxando. Vamos percebendo o seu corpo a cada pedacinho. Você consegue perceber a densidade e o volume do espaço que a sua testa ocupa no espaço? Você agora consegue perceber a densidade e o volume do espaço que os seus olhos ocupam no espaço? Perceba seus olhos. Você consegue perceber agora a densidade e o volume do espaço que as suas orelhas ocupam no espaço? E consegue perceber a densidade e o volume do espaço que as suas bochechas ocupam no espaço? E consegue perceber a densidade e o volume do espaço que o seu nariz ocupa no espaço? E você consegue perceber agora a densidade e o volume do espaço que os seus lábios ocupam no espaço? E você consegue perceber agora a densidade e o volume que a sua mandíbula ocupa no espaço? E consegue perceber a densidade e o volume do espaço que toda a sua cabeça ocupa no espaço? Seu couro cabeludo. Solte suas moléculas. E você consegue perceber agora a densidade e o volume que o seu pescoço ocupa no espaço? E consegue perceber a densidade e o volume do espaço que os seus ombros ocupam no espaço? Suas clavículas, suas escápulas. E consegue perceber a densidade e o volume de espaço que os seus braços ocupam no espaço? A densidade e o volume do espaço que os seus cotovelos, antebraços, punhos, mãos ocupam no espaço? E consegue perceber a densidade e o volume do espaço que o seu dorso superior ocupa no espaço? Suas costelas, seu diafragma, seus pulmões, seu coração. Expanda esse coração. Consegue perceber o ritmo dos seus batimentos cardíacos e o som que o seu coração emite para o universo? Consegue perceber a densidade, o volume do espaço que a sua glândula timo ocupa no espaço?
consegue perceber a densidade, o volume do espaço que todo o seu abdômen ocupa no espaço, seus órgãos internos, a sua coluna inteirinha, desde a nuca até lá embaixo no cóccix. Consegue perceber a densidade, o volume de espaço que cada vértebra ocupa no espaço? Você consegue perceber a densidade, o volume do espaço que os seus quadris ocupam no espaço? E você consegue perceber agora a densidade, o volume do espaço que as suas coxas, seus joelhos, suas pernas ocupam no espaço? E consegue perceber a densidade, o volume do espaço que os seus pés, seus dedos dos pés ocupam no espaço? Consegue perceber a densidade, o volume do espaço que os seus chakras ocupam no espaço? Consegue perceber a vibração e a intensidade desse chakra básico que fica lá no seu períneo, chakra esplênico, que fica 4 dedos abaixo do seu umbigo, seu chakra gástrico ou umbilical, chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra frontal, o chakra coronário, seu 8º chakra. E você consegue perceber a densidade, o volume de espaço que cada célula do seu corpo ocupa no espaço, cada molécula. E agora você consegue perceber o volume do espaço que todo espaço ocupa no espaço ao redor de você. Te convido agora para expandir as suas moléculas. Vá deixando o seu corpo cada vez maior, como se ele passasse do estado sólido para o estado gasoso. Vá deixando as suas moléculas expandirem, expandirem, expandirem cada vez mais, 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 mais. Sinta a coerência dos seus batimentos cardíacos, levando você para um espaço onde você se torna nada, ninguém, coisa nenhuma. Só você. O eu sou. Você sai do seu estado de partícula para o seu estado de onda e se conecta com toda a grandeza do universo. E agora é a hora de você entregar esse estado de ser expandido, expandido, expandido para a inteligência divina que existe dentro de você. A poderosa presença Eu Sou, onde ela pode agora se conectar com a mente infinita, com a mente infinita do todo. E é a hora que você vai entregar para essa infinita mente criadora essa emoção que te limita. Permita-se se desfazer. E diga agora mentalmente, como se você estivesse a todo peito gritando, falando: mente infinita, eu lhe dou a minha, fale a emoção que você quer, essa emoção que te deixa no estado de sobrevivência.
Por favor, mente infinita, tire-a de mim e resolva essa questão, essa emoção, esse estado em que eu me encontro, com um senso maior de sabedoria, e livre-me das correntes do meu passado. Perceba um estado agora de leveza, como se você estivesse se desfazendo de um peso enorme dentro de você. Como você se sentiria com isso já sendo sanado da sua vida? Com você tendo agora um espaço enorme para fazer uma escolha muito mais grandiosa na sua vida. Perceba todo esse espaço grandioso dentro de você. Agradeça. Entre num estado de euforia, de alegria, de leveza e agradeça. Gratidão, mente infinita. Gratidão, eu sou, por estarem em meu auxílio agora. Eu sou. O eu sou, a parte do todo. Inspire profundamente. Você vai voltar agora de uma maneira diferente de quando você começou. Vai inspirando. Vai reconhecendo novamente as partes do seu corpo. Vá se percebendo com toda a grandeza que você é. Vai voltando. Uau! Gratidão, corpo lindo, pelas possibilidades que você me dá de me reconhecer e de estar comigo, por não desistir de mim nem um segundo da minha vida. Como vocês estão? Como vocês perceberam? Essa é a primeira etapa e eu pediria para que vocês repetissem isso, fosse se trabalhando, até que você percebesse que essa emoção você conseguiu se desvencilhar dela, desse paradigma, né? Que isso é um paradigma. Que depois você fosse escolhendo outro e você vai se trabalhando. Escolha um momento do dia para você fazer uma meditação. Pode ser, eu gosto de manhã. Eu tenho acordado às 3 da manhã para fazer a meditação, depois eu volto a dormir de novo. E eu tenho gostado bastante, mas cada um tem o seu tempo. Então eu espero que tenha sido uma contribuição para vocês, esse nosso papo de hoje. E é assim, quando você está na disposição, quando você se permite, tudo se expande. O universo está ali prontinho para nos auxiliar. Basta que a gente dê espaço. O universo dê olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que a gente saia um pouco dos nossos 5 sentidos, né? Esses 5 sentidos que foram programados para essa realidade, deixe que esses sentidos se expandam. Que o nosso cardíaco se expanda, para que a gente possa ter a conexão com quem a gente é de verdade. Um ser infinito, grandioso, conectar com esse espírito que está, por esse momento, vivendo uma realidade humana, né? Então, eu desejo que você tenha uma linda semana. Segunda-feira eu vou estar fazendo uma vivência com a desprogramação neurobiológica, criando um relacionamento nutritivo. O que é um relacionamento nutritivo? É tudo aquilo que você quer receber da vida, como você recebe aquilo, tanto com pessoas, né? Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, um relacionamento com colegas de trabalho, com o patrão, ou se você é o patrão, com seus empregados. Como você pode fazer para ter uma interação nutritiva? O que é nutritiva? É quando você recebe e dá
sem pontos de vista e julgamento, onde você está disposto a receber a verdade, a receber algo sem ponto de vista, né? Sem definições antecedentes, porque é interessante que as definições que nós temos diante de tudo e de todos é que nos afastam do recebimento e é onde a gente cria tudo. E as definições nada foram nos impostas por quem? Por aquilo que foi colocado no nosso inconsciente, por aquilo que a gente recebeu. Então, verdade, todas essas definições que você fez na sua vida são suas de verdade? Essa é uma pergunta, né? O que mais está disponível para mim, além disso tudo que eu acho que eu sou? E é isso. Um beijo grande para você e até terça-feira, se Deus quiser. E quem quiser, o link está lá na minha bio. Você clica lá no Linktree. Vem, vamos esmiuçar mais tudo isso dentro de nós para criar um espaço de leveza maior e possibilidades de criarmos uma vida mais grandiosa. Então, um beijo grande para você. Tenha um lindo final de semana e até a próxima. Namastê.